Olá, vamos mais uma vez refletirmos sobre a segunda leitura do ofício da liturgia das horas. A leitura de hoje, quinta-feira, da primeira semana do Advento, a segunda leitura do comentário sobre o Diatessaron de Santo Efrem, que foi o diácono, do século IV. O título é Vigiai, Cristo virá de novo. Então vamos lá. Para impedir que os discípulos o interrogassem sobre o momento de sua vinda, disse-lhes Cristo: aquela hora ninguém a conhece, nem os anjos, nem o Filho. Não os compete saber o tempo e o momento. Ocultou-nos isto para que ficássemos vigilantes, e cada um de nós pudesse pensar que esse acontecimento se daria durante a nossa vida. Se tivesse revelado o tempo de sua vinda, esta deixaria de ter interesse e não seria mais desejada pelos povos da época em que se manifestará. Ele disse que viria, mas não declarou o momento, e por isso as gerações e todos os séculos esperam ardentemente. Embora o Senhor tenha dado a conhecer os sinais de sua vinda, não se vê exatamente o último deles, pois numa mudança contínua, esses sinais apareceram e passaram, e por outro lado ainda perduram. Sua última vinda será igual à primeira. Os justos e os profetas o desejavam, pensando que se manifestaria em seu tempo. Do mesmo modo, cada um dos fiéis de hoje deseja recebê-lo em sua época, pois ele não disse claramente o dia em que viria. E isto, sobretudo, para ninguém pensar que está submetido a uma determinação em hora, ele que domina os números e os tempos. Como poderia estar oculto àquele que descreveu os sinais de sua vinda, o que ele próprio estabeleceu? O Senhor pôs em relevo esses sinais, para que desde o primeiro dia os povos de todos os séculos pensassem que ele viria no próprio tempo deles. Permanecei vigilantes, porque quando o corpo dorme, é a natureza que nos domina e nossa atividade é então dirigida não por nossa vontade, mas pelos impulsos da natureza. E quando a alma está dominada por um pesado torpor, como por exemplo a pusilanimidade ou a tristeza, é o inimigo que a domina e a conduz, mesmo contra sua vontade. Os impulsos dominam a natureza e o inimigo domina a alma. Por isso o Senhor recomendou ao homem a vigilância tanto na alma como do corpo. Ao corpo para que se liberte da sonolência e à alma para que se liberte da indolência e pusilanimidade. Assim diz a Escritura: vigiai, justos, eu também despertei e ainda estou contigo, e ainda não desanimeis. Por isso não desanimamos no exercício do ministério que recebemos. Nós vemos que nessa semana tem se falado muito sobre a última vinda de Jesus, né? Esse Jesus que virá. E é assim que funciona a liturgia do Advento. As duas primeiras semanas, elas falam da vinda final de Jesus, e as duas últimas semanas da vinda terrena, né, do nascimento de Jesus, certo? Então hoje ele está falando, né, vigiai que Cristo virá de novo. Então o que seria isso, né? Como eu disse em outros vídeos, nós temos que ficar atentos, nós temos que estar esperando com a alma preparada, né, termos o que apresentar a Deus quando ele voltar, né, quando Jesus voltar. E aqui chama atenção para uma coisa: permanecei vigilantes, porque quando o corpo dorme, é a natureza que nos domina, e a nossa atenção e a nossa atividade é então dirigida não por nossa vontade, mas pelos impulsos da natureza. Uma forma que nós temos hoje, e infelizmente em alguns lugares, né, os padres não falam mais disso, alguns até imaginam que seja uma coisa ultrapassada, né? Uma forma de dominar a nossa natureza é por meio da penitência, entende? O problema é que a palavra penitência está associada a coisa que causa sofrimento, né? Às vezes a gente fala de penitência, a pessoa já pensa em silício, já pensa em coisas assim. Não. Faça uma penitência, um jejum, entende? Não, você não vai morrer ou ter algum problema de saúde. Você uma vez por semana rezar o terço de joelhos, entende? São coisas
Assim, né, um jejum. A igreja recomenda que se faça abstinência de carne na sexta-feira, em todas as sextas-feiras, desde que não caia numa solenidade ou algo desse tipo. Vale a pena fazermos isso. Você vai dominando o seu corpo, você vai controlando a vontade, né? O padre Paulo Ricardo, se eu não me engano, ele fala que o nosso corpo é uma criança mimada, né? Que se você der tudo que a criança quer, né, ela vai acabar dominando, tomando conta da casa, certo? Então você tem que colocar limites, você tem que falar um não de vez em quando, mas tudo isso não é maldade, tudo isso é para o crescimento dela. Então trate o seu corpo da mesma forma, coloque limites nele, faça um jejum, faça uma penitência, entende? Fortalecendo o corpo, você fortalece a sua vontade e consegue lutar melhor contra o pecado. E fazendo isso, você está cuidando da sua alma, né? Mas o jejum, por exemplo, não adianta fazer jejum e não rezar, senão vira dieta, certo? Então, se vai se propor a fazer um jejum uma vez por semana ou 2 vezes, não sei, reze, esteja em oração, se prepare, né? Esteja em diálogo com Deus, não tenha preguiça, não seja frouxo nesse sentido, né? Se dedique, trabalhe o seu corpo, mortifique o seu corpo e fortaleça a sua alma, certo? Não estou aqui pregando violência contra você, né? Não quero que ninguém saia se batendo usando silício, não é isso. Mas faça pequenos gestos, né, que vão aí ajudando a dominar a nossa natureza. Então que nós cuidemos, né, sejamos vigilantes e esperemos a vinda do Senhor. O Evangelho de hoje ele fala sobre a casa sobre a rocha, né? Então que nós reconheçamos que Jesus é a rocha, né, e construamos a nossa casa espiritual em cima dessa rocha que é Jesus. E assim nos vamos preparando para a vinda dele. Que Deus abençoe.